Amados, a nossa lição de hoje tem o título A Fortaleza. O contexto histórico é interessante, nós vamos falar nisso, mas eu quero ler primeiramente a referência que está em 2 Samuel 5, de 6 a 10, que diz: E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, e que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: Nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando ao redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Amém? Importante entender que o Senhor Deus dos exércitos era com ele, foi bem claro. Glória a Deus por isso. Nesse contexto aqui, Davi já era rei. As lições até atrás, ele ainda estava sofrendo perseguição, não é? De Saul, mas agora não, agora ele já era rei. Não é? Por isso que o versículo começa, a passagem começa, e partiu o rei, ou seja, Davi já era rei. Este fato aconteceu há 3.000 anos, exatamente há 1.000 anos antes de Jesus, ou seja, 3.000 anos atrás. E hoje nós estamos falando dele. O contexto aqui que narra da conquista de Jerusalém por Davi, e que também transformou Jerusalém na capital de Israel, que também passou a denominá-la a cidade de Davi, conforme está na palavra. Então Jerusalém aqui já se chama a cidade de Davi. Interessante no contexto para a gente entender é que Jerusalém, os jebuseus que aqui falam, que estavam em Jerusalém, na fortaleza, ali, 400 anos aproximadamente, eles não conseguiram tomar Jerusalém. Desde os tempos de Josué, não conseguiram tomar Jerusalém. Os jebuseus ficaram ali tomando dentro daquela cidade de Jerusalém, no contexto da época, por 400 anos. Então eles estavam muito senhores de si. Ninguém consegue nos vencer. Mas Davi conseguiu. O que nós podemos aprender com isso? Com essa vitória de Davi, quando que fala que a fortaleza em Jerusalém, ela era impenetrável, digamos assim, por causa dos jebuseus que já estavam ali há 400 anos. Primeiro, é a conquista do impossível. E quem é o Deus do impossível? O nosso Deus. Os jebuseus zombavam de Davi, acreditando que a sua fortaleza era inconquistável, impenetrável, intransponível, impossível de se apoderar pela força. Pela força é impossível, segundo a ótica dos jebuseus, que habitavam ali. Isso está no versículo 6. Davi, confiando em Deus, superou esse obstáculo. E isso nos ensina que o que parece impossível aos olhos dos homens é possível para Deus. Onde está isso? No Evangelho de Lucas, salvo engano, Lucas 18, que fala que as coisas são impossíveis aos homens, mas são possíveis para Deus. Então Davi acreditou nisso. É impossível aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Então, é uma conquista do impossível. Davi, aparentemente, no contexto da época, ele conquistou o impossível. Uma coisa é certa, Davi sabia que aquele povo estava ali há muitos anos e ninguém conseguiu tomar aquela cidade de Jerusalém. Agora, Davi estava chegando ali e
na mão de Deus, com a mão e com a ajuda do Pai, ele conseguiu. Glória a Deus por isso. Superando o impossível de Jerusalém. O impossível de Jerusalém. Jerusalém era o obstáculo que o povo de Israel não tinha conseguido vencer até então. Era um obstáculo que o povo de Israel, que já estava na terra prometida, não conseguiu vencer até então. E essa conquista de Davi nos mostra que, com Deus, podemos vencer barreiras, quer sejam novas, quer sejam as barreiras antigas, e estabelecer novas bases para vitórias. Porque esse contexto são barreiras antigas, que já estavam habitando em Jerusalém, os jebuseus há 400 anos, e o povo de Israel já estava na terra prometida, na Canaã prometida, mas ainda não havia conquistado a principal cidade, que agora foi conquistada e se tornou a cidade de Davi. A força de Davi, nós precisamos entender que a força de Davi não vinha da sua própria habilidade, nem da habilidade do seu exército. Quando eu falo a própria habilidade de Davi, é na habilidade de administrar como líder, mas dos seus guerreiros também. Mas da presença do Senhor, que o capacitou a prosperar e se tornar um rei firme. Glória a Deus. Por isso, é o que fala no versículo 10. Então, este relato destaca que o sucesso de Davi estava enraizado na sua dependência de Deus. Então, se o sucesso de Davi estava enraizado na presença de Deus, é a mesma coisa, precisa ser para nós. A nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso sucesso precisa estar enraizado na presença de Deus. E hoje nós temos um algo a mais que nos faz apresentar-se diante de Deus com mais facilidade. Naquela época, orava-se, Davi era um homem de oração, é verdade, mas o principal era o tabernáculo, não é? Que eles reunia nos tabernáculos para pagar os sacrifícios e orar, e o sacerdote, ou o sumo sacerdote, encaminhava o pedido de perdão a Deus de todo o povo. Hoje não, com Jesus, o véu foi rasgado de cima a baixo e nós temos livre acesso ao Pai. Isso faz uma grande diferença. Isso faz uma grande diferença, apesar da intimidade que Davi tinha com Deus, tanto de ter chamado um homem segundo o coração de Deus, não é? Glória a Deus por isso. Então, esse relato destaca que o sucesso de Davi estava enraizado na sua dependência de Deus, na sua coragem de enfrentar desafios e na sua obediência contínua, servindo de exemplo para a fé cristã. Obediência contínua. Obediência contínua. É toda hora, é em todas as situações. Primeira obediência é a Deus. Então eu tenho que buscar a presença de Deus. Ver, Senhor, é do Senhor. Confirma no meu coração. E o árbitro de Deus é a paz. O árbitro de Deus é a paz. Deus vai confirmar no seu coração, naquilo que você levar diante dele. Então, queridos, o sucesso de Davi também estava na sua coragem de enfrentar desafios. Desafios são vindo para as nossas vidas e nós devemos encarar. É para o nosso crescimento. Os desafios, as adversidades são pedagógicas. É para nós aprendermos com elas também. Então, esses desafios, nós precisamos ter coragem de enfrentar. Agora, eu te falo uma coisa, vem desafios, vem lutas, vem adversidades, enfrente em Deus. É muito mais fácil. É mais seguro enfrentar os desafios em Deus, não é? Com Deus tomando a frente daquela situação. Dependência de Deus. Davi dependia de Deus. Davi foi tratado por 13 anos cuidando de ovelhas até se tornar rei, para ter uma obediência sempre constante de Deus. Glória a Deus por isso. Queridos, o livro
fala o seguinte, essa é só uma primeira introdução. Vamos falar, após um longo período de provações, perseguições e lutas, Davi finalmente assume o reinado sobre todo Israel. Então aqui Davi já era rei. Até então nós ministramos no primeiro livro de Samuel, não é? Agora nós já estamos no segundo livro de Samuel. Agora seu desafio não é apenas governar, mas consolidar o domínio sobre territórios ainda ocupados por povos que resistiram à conquista desde os dias de Josué. Jebuseu era esse povo, que desde os dias de Josué, eles resistiram a serem, resistiram as intenções dos israelitas de apropriar-se da terra prometida. 400 anos morando em Jerusalém e eles não conseguiram. A história da tomada de Fortaleza de Sião não é apenas um relato militar, mas uma poderosa metáfora espiritual sobre a superação de resistências profundas e antigas. Isso é o Monte Sião, Jerusalém, também chamado de Zion, não é? Então, é onde está Jerusalém, que agora é a cidade de Davi. O texto nos mostra que Davi e seus soldados marcharam até Jerusalém para enfrentar os jebuseus, que zombaram dele, dizendo que até os cegos e aleijados seriam suficientes para defendê-la. Essa zombaria revela a confiança dos jebuseus na impenetrabilidade da cidade, provavelmente por causa de sua localização elevada e fortificada. Eu nunca fui em Jerusalém, mas ela é em cima do morro, não é? Em cima do monte. Se no contexto da época, hoje tem a Jerusalém Nova, toda a Jerusalém Antiga é toda cercada pela Nova, não é? Mas é em cima do monte. Então, certamente isso dava segurança para os jebuseus, que está bem no alto, como eles vão vir contra nós. E ainda tinha as muralhas de Jerusalém no contexto da época, não é? Que ainda existe até hoje. Graças a Deus por isso. Então, isso dava segurança para eles. Pode vir. Não vai conseguir a vitória. Entretanto, Davi não se deixou intimidar. Com estratégia e determinação, ele identificou um ponto fraco: a passagem subterrânea de água. Essa passagem subterrânea de água, desde os tempos de Eliseu, que existe essa passagem subterrânea. Lembra de Eliseu, uma vez que jogou sal na água e tornou a água limpa, tomava potável? Isso existe em Israel até hoje. A fonte que nunca seca. E olha que é no deserto. A fonte da água onde Eliseu abençoou, a água era salgada, vinda da mina, ele pegou, jogou sal na água, a água purificou e é purificada até hoje e abençoa o povo de lá, corre por dentro de Jerusalém. Graças a Deus por isso. Então, por meio dela, seus homens conseguiram entrar na cidade e tomá-la. Foi ali, naquela fortaleza, antes dominada por inimigos, que Davi estabeleceu a sua morada e construiu a cidade de Davi. Então, agora Jerusalém passou a ser a cidade de Davi. E a Bíblia fala que ele começou a reformar, a construir desde Milo. Milo era uma represa que tinha nas proximidades. A partir dali foi construindo, era uma represa, um aterro que tinha ali nas proximidades de Jerusalém. Desde lá ele foi construindo. Então, ele fez uma Jerusalém para ser a morada dele, a morada de Davi, também chamada cidade de Davi. Esse episódio revela algo marcante. Jerusalém, apesar de estar dentro da terra prometida, permaneceu por séculos como um bastião da resistência contra a presença e o governo de Deus. Mesmo Josué não conseguiu expulsar os jebuseus, e eles permaneceram por cerca de 400 anos naquele lugar, até os dias de Davi, conforme nós já falamos. A Bíblia nos mostra que, mesmo após uma conversão genuína,
pode haver área em nossas vidas que permanece resistente ao senhorio de Cristo. Essas áreas são também chamadas de fortalezas. É isso que nós vamos falar. Essas fortalezas que às vezes a gente constrói nas nossas vidas, que nos tiram muitas vezes da presença de Deus. A fortaleza que está falando aqui não é necessariamente falando do físico, do plano terreno lá da fortaleza de Jerusalém. Não é isso que normalmente está falando aqui. É as fortalezas internas, espirituais, que nós vamos falar. Hábitos, pensamentos, vícios ou padrões emocionais que precisam ser identificados e combatidos espiritualmente. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios que as armas da nossa milícia são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, argumentos e pensamentos que se opõem ao conhecimento de Deus. Então é isso que nós vamos falar daqui para frente, por mais um pouco, sobre as fortalezas espirituais, segundo a Bíblia. Conforme está aqui, versículo 2 Coríntios 10, de 3 a 5, fala o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Então, Deus está nos alertando dessas fortalezas que nós construímos muitas vezes, tá? E também está dando a receita pela qual nós podemos derrubar essas fortalezas nas nossas vidas. E isso é importante. Fortalezas são estruturas mentais, padrões, pensamentos enraizados que se opõem ao conhecimento de Deus e à verdade bíblica, agindo como prisões espirituais. Elas são formadas por mentiras que a gente aceita, medos, são fortalezas, medo, vícios, são fortalezas, que às vezes a gente não consegue dominar. O vício, que vício? Qualquer vício que te tira da presença de Deus. Comportamentos pecaminosos, não é? São fortalezas que nós construímos. Muitas vezes permitimos construir, que aprisiona a mente e o coração. Porque tudo começa aqui. Tudo começa na mente. Aí vem para cá. Pega gosto, vai fluir. Então, queridos, elas são formadas por mentiras que muitas vezes nós aceitamos. Ou armas do inimigo. Isso são armas do maligno, tá? Que ele cria justamente com o propósito de nos tirar da presença de Deus. A destruição dessas fortalezas ocorre através das armas espirituais, conforme nós lemos em 2 Coríntios. Com a palavra de Deus, com a obediência a Cristo, e não por força física. Não é por força, mas é pelo poder da palavra. Conforme nós lemos aqui, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Elas são, as nossas armas são espirituais. É oração, é a busca, é a intimidade com Deus. É buscar a presença de Deus e procurar andar em obediência a Deus, como Davi andava. Ele conseguiu, conforme nós falamos, a vitória sobre os jebuseus em Jerusalém, por causa da sua obediência, da sua dependência de Deus. Não é? Então, amados, Paulo descreve fortaleza como argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Paulo descreve fortaleza como argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, que nós vimos aqui no versículo 5 dessa passagem, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Obediência de Cristo. A nossa obediência a Cristo
vai fazer com que nós derrubemos essas barreiras que, porventura, possa fazer parte das nossas vidas. Eu falo porque quando a gente sai do mundo, aceita Jesus, ele vem morar no nosso coração, não é na nossa vida, ser Senhor da nossa vida, mas a gente ainda traz coisas do mundo conosco. A gente ainda traz hábitos. Isso é um processo. O caminhar com Deus é um processo. Então, nós precisamos entender que esse processo de transformação da minha vida, se a gente consegue fazer essa mudança, essa transformação, aprendendo a depender de Deus, trazendo cativo todo pensamento em obediência a Cristo Jesus, conforme Paulo nos afirma. Então, Paulo descreve fortaleza como argumentos que se levantam contra nós, contra o conhecimento de Deus. E o que não faltam é argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Agora nós estamos passando, e graças a Deus acabou esse período de carnaval, que misericórdia. Tanto argumentos que levantam contra o conhecimento de Deus. Vocês já viram? Toda a época dessa época de carnaval são argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então nós precisamos, Deus não aceita, Deus abomina. Eu não aceito. Não faz parte da minha vida. E graças a Deus que esses dias já estão acabando, né? Graças a Deus por isso. Origem mental. Fortalezas mentais são formadas quando mentiras são cultivadas e aceitas como verdade, tornando-se barreiras para o crescimento espiritual. Então, tudo aquilo que é fora do propósito de Deus, fora do conhecimento de Deus, vai atrapalhar, de certa forma, o nosso crescimento de conhecimento de Deus. Queridos, nós precisamos aprender mesmo a conhecer a Deus a cada dia mais. Lendo na palavra, não é? Meditando na palavra. E toda vez que você for ler ou meditar na palavra, ora primeiro. Senhor, fala comigo, através da letra. A letra em si, ela mata, mas o Espírito vivifica. Porque se você lê a Bíblia, certo, como sem uma orientação de Deus, você está lendo um livro comum. O Antigo Testamento é a história do povo hebreu e seus profetas. No Novo Testamento, um profeta chamado Jesus, como muitos falam. Não é? Você vai estar lendo um livro comum, mas, Senhor, me revela o que está por trás da letra. E Deus vai revelar o que está por trás da letra. A letra em si mata, mas o Espírito vivifica, traz revelação, traz conhecimento, traz discernimento. E é isso que nós precisamos, discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. A luta para derrubá-las, ou seja, essas mentiras, não é carnal ou física, mas espiritual, exigindo armas como a oração, a fé e a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós possamos, e toda vez que nós buscamos a presença de Deus em oração, em leitura e meditação na palavra, eu tenho para comigo que a Bíblia não foi feita para ser lida, mas para ser meditada. Medite nela de dia e de noite, andando, falando com seus filhos, sentado na cama, dormindo. Fale dela constantemente, fale em Josué, não é? Deuteronômio, melhor dizendo. Então, a palavra de Deus é para ser meditada. E para meditar eu preciso, Senhor, me revela, me dá o discernimento necessário. Por quê? Porque com a oração e com a fé, isso só vai acrescentar fé na minha vida. E sem fé é impossível agradar a Deus. Davi tinha fé, por isso ele se tornou um homem vitorioso, a despeito de todos os seus erros, que não foram poucos. Mas as suas, sabe, o seu lado de fé sobressaiu. Ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, aprendendo a depender, a buscar a Deus a cada dia mais. Muito bem. Como destruir
destruindo os conselhos, fala em 2 Coríntios 10:5, fala o seguinte: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Isso é levar cativo os nossos pensamentos, submeter toda ideia, imaginação e sentimento em obediência a Cristo. Toda ideia, sentimento, levando diante de Deus em obediência a Cristo. Isso fala de postura de um verdadeiro crente, que depende de Deus, que busca Deus, que entrega a sua vida aos cuidados de Deus. Isso fala de renovação da mente. Isso fala de renovação da mente. E Paulo foi muito categórico quando lá em Romanos ele falou que nós devemos renovar a nossa mente. Lembra? Quando nós nascemos de novo, é aquilo que eu já falei, quando nós nascemos de novo, nós trazemos muitas coisas do mundo, da prática do mundo, que é incondizente com a prática cristã de um filho de Deus, mas isso é um processo. Então, como parte desse processo, Paulo nos fala que devemos substituir pensamentos falsos pela verdade bíblica e não vos conformeis com este mundo. Está aí um grande exemplo que nós passamos. Eu não me conformo com isso que nós vivemos esse final de semana, desde sexta-feira, não é? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo. Isso está em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformar como? Pela renovação do nosso entendimento. Como? Buscando, criando intimidade com Deus, buscando aprimorar o seu conhecimento de Deus, a sua oração. 5 minutos com qualidade é melhor do que meia hora de qualquer jeito. Eu não canso de falar isso. 5 minutos com qualidade diante de Deus é melhor que meia hora de qualquer jeito. Apesar de que Deus conhece o nosso coração. Às vezes eu não preciso falar, mas as lágrimas Deus transforma em palavras. As lágrimas Deus transforma em palavras. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Deus. Eu não sei falar palavras bonitas, não precisa, o seu coração fala. Deus conhece o coração. Mesmo porque o Espírito leva a nossa oração diante de Deus, corrige, entrega perfeita diante de Deus. Esse é o clamor do teu filho, esse é o clamor da tua filha. Glória a Deus por isso. Então, queridos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse perfeito não está aqui à toa, tá? A vontade de Deus é perfeita para as nossas vidas. A nossa vontade pode ter imperfeições, mas a vontade de Deus para nós é perfeita. Ou seja, a perfeita vontade de Deus, ela é perfeita, é o melhor para nós. Deus tem o melhor para cada um de nós. Por isso Ele nos chamou, por isso Ele nos escolheu. Hoje, há muitos que falam, por exemplo, quem está mais fé na palavra, mais tempo na palavra de Deus, fala lá em Deuteronômio, que Deus, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, lembra disso? Mas não está falando necessariamente disso, nós chamados. De Israel eu chamei, do Egito eu chamei o meu povo Israel. Os chamados são os israelitas. Os escolhidos que fala lá nesse versículo, está falando da tribo de Levi, que muitos são chamados. Quem são chamados? Os que estavam no Egito. Quais são os poucos escolhidos? Os levitas, o povo de Levi, a tribo de Levi. Esses são os escolhidos. Mas podemos transformar para nós, trazer para a nossa vida? Podemos, mas o original é isso. Do Egito eu chamei o meu povo. Então, os chamados são o povo do Egito, que estava como escravos no Egito. Mas também nós estávamos também escravos do pecado, escravos do mundo.
praticando aquilo que desagrada a Deus. Fomos chamados também. Hoje nós fazemos parte desse Israel de Deus. Escolhidos foram os levitas para levar a mediação entre eles e Deus. O sumo sacerdote, lembra? Lá no tempo do Antigo Testamento. São os levitas e o sumo sacerdote. O sacerdote e o sumo sacerdote a partir de Arão, irmão de Moisés. Mas hoje nós somos chamados, Deus nos escolheu para andar com ele. Glória a Deus por isso. Então, queridos, não vos conformei com esse mundo, porque a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, é perfeita e agrada. Mas será que a minha vontade, as minhas atitudes estão coerentes com isso? Será que eu estou agradando a Deus? Ou só fazendo a minha vontade, ou boa vontade? Então, para a gente ver isso, meditar nisso. A minha atitude precisa também ser boa diante de Deus, aos olhos de Deus, agradável aos olhos de Deus. A vontade tem que ser de Deus, não a minha. Quando nós trazemos a nossa vontade em submissão à vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque é palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam a Deus, diz a palavra. Então, quando eu dependo de Deus, todas as coisas vão concorrer para o meu bem. Até as adversidades, até as provações, porque eu posso sentir a presença de Deus cuidando, zelando, não me faltando nada, me conduzindo no meu dia a dia, indo, voltando, estando, Deus vai estar comigo, porque eu estou na dependência de Deus, nos caminhos de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade, Deus vai sentir pela minha vida. Glória a Deus, porque essa é a vontade de Deus. O objetivo de tais fortalezas é impedir o cristão de viver a plenitude da vontade de Deus. Viver a plenitude da vontade de Deus. Gente, isso é fácil? Não. Não é. Viver a plenitude da vontade de Deus. A vitória é garantida pela sujeição a Deus e também pela resistência ao diabo. Por isso que nós precisamos estar buscando cada vez mais a presença de Deus. Por quê? Porque a palavra nos fala, Tiago, o irmão de Jesus, nós já estudamos sobre Tiago. Tiago fala o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se nós estivermos em linha com a vontade de Deus, somos sujeitos a Deus. Vamos resistir, portanto, ao diabo, à ação do maligno. E o diabo não tem outro caminho. Vai fugir. Ele vai levantar, mas vai cair. Mas eu preciso estar buscando a presença de Deus, em linha com a vontade de Deus. Em oração, meditação na palavra, busca de intimidade com Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui é esse processo que Deus espera. Aprender a conhecer mais de Deus, as armas que nós temos espirituais para vencer as hostes do maligno. Orar Efésios 6, todos os dias. A armadura de Deus. Orar Efésios 6. Eu me revisto com a tua armadura, Senhor. Capacete da salvação, sandálias do evangelho da paz. É dependência de Deus. É buscar a Deus. E cada vez que nós buscamos e nos aprendemos a depender de Deus, o diabo vai levantar, vai para cair. Porque eu vou resistir ao diabo. Porque eu estou sujeito a Deus. A minha vontade é sujeita a Deus, não a minha própria vontade, porque ela é falha, ela é humana. A minha vontade é humana. Muita gente tem muitas vontades, todo mundo pensa assim,
Todo mundo tem as suas próprias vontades, mas nós precisamos sujeitar a nossa vontade a Deus. Quando a nossa vontade está submissa à vontade de Deus, eu volto a repetir, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque eu estou fazendo, não é a minha, mas a vontade daquele que me chamou, a vontade daquele que pagou o preço de cruz para a minha vida, para eu estar buscando e dependendo dele. Amém, queridos? Então é bem isso, que nós possamos a cada dia mais sujeitar-nos a Deus. Em cada instante, é cada hora, é cada momento, é sujeitar-nos a Deus. Ou seja, fazer e praticar a vontade de Deus. Com certeza, as coisas vão fluir melhor nas nossas vidas. Fluir melhor nas nossas vidas. Davi foi um homem vitorioso, mas ele dependia de Deus. Falhava, nós sabemos. Mas ele dependia de Deus. Ele buscava Deus. Conhecido como o maior dos salmistas no mundo inteiro. Não por ter sido o maior rei de Israel, não ter sido um grande guerreiro, mas por ter sido o maior dos salmistas. E os cânticos que ele cantava, nós temos aí 150. Não foi só ele, é verdade. Mas os cânticos de Davi, você pode ver como ele fala de boca cheia de Deus, com alegria de Deus. Como ele fala com alegria de Deus, da dependência de Deus, da entrega a Deus. Glória a Deus por isso. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando diz, Silas, vamos à cela. Desde cedo. Na verdade, essa lição está sendo preparada desde domingo. Tira um pouquinho, acrescenta outro. É assim. Alegrar na presença de Deus. Alegrai-vos, pois, em Deus. Sempre. E sujeitai-vos a Ele. O inimigo vai levantar, vai. Com certeza. Mas a vitória nos é garantida. É garantida por fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que vai cumprir. Amém, amados?